qual é a nossa razão de viver? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 34, nós encontramos a resposta para esta pergunta. Vamos ler lá? E eu queria ler não apenas o versículo 34 com você, mas dos versos 30 ao 34 deste Evangelho de João, no seu capítulo 4, os versos do 30 ao 34, que a palavra do Senhor, ela diz assim: Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Jesus disse isso aos seus discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra, realizar a sua obra. Você é um discípulo de Jesus Cristo? É? Amém? Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que mantém você ativo? O que motiva a sua vida? O que mantém você em movimento, em fazer algumas ações? Qual é a sua razão de viver? É sobre este tema que quero pensar com você hoje e, querendo Deus, durante toda esta semana, né? Então, Jesus, ele estava conversando com a mulher samaritana enquanto os seus discípulos foram até a cidade comprar comida, comprar algo para trazer e aí então eles fazerem alguma refeição. E no entanto, eles ao chegarem ali com a comida, com a alimentação, disseram a Jesus: Mestre, come alguma coisa, se alimenta. E Jesus então disse: Olha, eu tenho uma comida que vocês não têm. E aí então eles começaram a perguntar entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Será que Jesus tem alguma coisa com ele ali? E aí então Jesus, ao ouvir isso, ele responde: Olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e, sobretudo, realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão neste mundo era a razão de viver de Jesus Cristo. Este era o propósito dele, a sua vinda aqui na terra: fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão. Quem faz a vontade de Deus e cumpre a sua missão neste mundo escapa das armadilhas do diabo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, a palavra de Deus, ela diz assim: Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então Paulo, ele escreve a Timóteo e lembra aquele jovem, não é, cristão, que ele deveria fazer a obra de Deus e, sobretudo, ser um obreiro aprovado, ser um cristão aprovado diante dos homens e também diante de Deus. Escapar das armadilhas do diabo é viver na expectativa de que Deus concede aos cristãos, aos seus filhos, àquele que fazem a vontade do Senhor, ele concede o arrependimento para conhecer a verdade. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, fazer
a vontade de Deus tem que pagar um preço. Por quê? Porque é uma vida de renúncia, é seguir a Jesus, não é algo tão simples, é uma vida que requer dedicação àquele que nos chamou para sermos sal e luz neste mundo. Mas fazer a vontade do diabo satisfaz e é fácil para as pessoas. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu tenho um negócio para você, eu tenho um negócio muito bom para você, só que tem uma coisa, é pegar ou largar, tem que ser uma resposta rápida que você precisa tomar, porque é um negócio tão bom que tem a garantia para toda a sua vida. Mas para receber esta herança, você só precisa pertencer à família do diabo. É simples, e não precisa pagar nada, e ainda você vai ganhar algo para toda a sua eternidade. Você aceitaria? Você aceitaria essa proposta para você? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quem faz a vontade de Deus e cumpre a missão neste mundo, escapa das armadilhas do diabo. Não estará no inferno na eternidade, muito pelo contrário, mas recebe uma bênção de Deus. Que bênção é esta? Que bênção que nós recebemos quando não fazemos a vontade do diabo, que é o pai da mentira. Que bênção é esta nós recebemos na nossa vida quando nós também escapamos das armadilhas do diabo. Você passa a pertencer à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Foi o que Jesus disse quando algumas pessoas que ele estava falando para o povo, não é? E aí então vieram avisar ele: mestre, olha, a sua mãe e os seus irmãos, eles estão aí. Então era algo mais ou menos assim: olha, sua família está aí. Aí Jesus então, ele olha para os seus discípulos, né, aponta para eles e diz assim, Mateus 12:50, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, você já imaginou estar com Abraão na eternidade? Estar com Davi na eternidade? Estar com Salomão na eternidade, estar com os profetas na eternidade, com Paulo na eternidade, com os discípulos de Jesus Cristo na eternidade? Você já se imaginou estar com Deus na eternidade? Então, estar com Deus na eternidade, serão aqueles, ou estarão com Deus na eternidade, aqueles que fazem parte da família de Jesus Cristo. E é Jesus que vai levar você até Deus na eternidade. E aqueles que pertencem à família de Jesus, que pertencem à família dele e fazem parte desta família, são essas pessoas que fazem a vontade do Pai. Ele disse, olha, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, eles são a minha família, o meu irmão, a minha irmã e também a minha mãe. E apontou para Jesus. Você faz parte da família de Jesus. Jesus está olhando para você nesta hora e está dizendo assim, você faz parte da família do meu Pai, porque você faz a vontade dele. Amado, ontem, por volta de mais ou menos 18 horas, eu estava em casa, não é? Eu estava deitado, um pouco descansando, meditando na palavra de Deus, né? E às 7h30 da noite, às 7 horas da noite, iniciaria a nossa celebração online. De repente começou a me dar uma cãibra, umas dores fortes na perna. Aí então o meu filho Felipe, eu levantei, aí o Felipe começou a fazer algumas massagens na batata da perna, nem sei se perna tem batata, não é? Mas é o apelido que se dá, a batata da perna. E eu estava com cãibra. E aí a Caroline me perguntou assim, o senhor está bebendo água? Né? Eu fui lá no quarto dela depois, né? E disse ela, poxa, eu tive muita cãibra agora, filha. Ela, o senhor está bebendo água? Né? Hoje pela manhã,
ela levantou bem cedo, né? E eu vi porque todos os dias eu estou já antes de 6 horas da manhã, né, ali na sala, por conta do momento de devocional, começa o dia com Deus, né? E meia hora depois, aproximadamente, ela levantou, aí foi ao banheiro, aí voltou ao quarto, e, no entanto, ela saiu para dar uma corrida. Eu ainda pergunto, você vai? Eu vou dar uma corrida, né? E ela deu uma corrida, aí meia hora depois retornou, enfim, né? Então, eu queria pensar com você naquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. O que mantém você ativo? Qual é a sua razão de viver? É a sua caminhada matinal? É a quantidade de água que você bebe todos os dias? É o seu equilíbrio com a alimentação que você prepara para você? É o seu padrão de vida? É o seu status social? É a sua família? Ou é os prazeres deste mundo? Tem pessoas que vivem para a família, isso é muito legal, não é? Tem pessoas que vivem para Deus. Mas Deus diz na sua palavra que o primeiro mandamento e maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas vivem para Deus, entendem que viver para Deus é a razão da sua vida. Outras dedicam-se integralmente à família, não é? A família passa a ser a razão de viver, mas outras não, é o estilo de alimentação, é o status social, são os prazeres deste mundo. E eu lhe pergunto, qual é a sua razão deste mundo? Qual é a sua razão de viver? Qual é o que mantém você ativo? Fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão neste mundo era a razão de Jesus de estar aqui. Por isso ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que Jesus, ele mesmo, nos livre das armadilhas do diabo, dos prazeres deste mundo, que ele nos ajude a fazer, sobretudo, a vontade do Senhor na nossa vida. Esta deve ser a nossa razão de viver, pois certamente queremos estar com o Senhor na eternidade. Que Deus nos abençoe a entendermos a nossa razão de viver, ou seja, por que nós estamos aqui neste mundo. Fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão enquanto nós estivermos aqui. Deus o abençoe. Amém.